gravando. Todos concordam com a publicação, né, dessa gravação? Aí todo mundo coloca o okzinho aí. Perfeito. Ok. Perfeito. Bom, pessoal, o tema de hoje, né, que foi enviado aí para vocês naquela sessão, será o capítulo 23, tá, da segunda parte do Livro dos Médiuns, né? Esse último ciclo a gente passou pelo livro Evangelho, não recordo agora qual foi o capítulo. No último encontro, que tem uns 15 dias, 2 semanas, nós passamos pelo livro dos Espíritos, né? Fizemos o nosso debate. E hoje, para encerrar esse ciclo, para a gente no próximo encontro falar sobre o passe novamente, fazer o estudo analítico, né, do passe, a gente vai falar hoje sobre esse capítulo 23 que eu citei, cujo título é Da Obsessão, né? E eu enviei esse material aí, dei a alguns de vocês, ou a todos, eu não lembro agora, para que fosse feito aí por cada um de vocês um estudo breve, uma leitura orientada, né? Aí com umas perguntinhas para enriquecer a leitura de vocês, né? Fazer uma leitura mais compreensiva, mais analítica, né? E espero eu que vocês tenham pelo menos passado por essas páginas, porque essas páginas trazem algumas instruções relevantes para a nossa prática. Eu só queria fazer um comentário antes da gente continuar, que para quem leu, quem já estudou em algum momento esse capítulo, quem já leu, quem já passou rapidinho, fez leitura dinâmica, quem já folheou essas páginas, pôde observar que a referência mediúnica para boa parte da argumentação desse capítulo, e também de outros, mas o tema de hoje é esse, é a escrita, né? É a psicografia, a comunicação mais comum nessas páginas aqui, que usa como referência, é a psicografia. Então eu esqueci de falar esse detalhe para vocês, né? Porque a gente, na mediunidade de terreiro, onde é vista majoritariamente, né, a mediunidade da incorporação, intuição, evidência, etc. também, mas é muito comum a gente viver com a incorporação, né? Nós podemos muito bem fazer o estudo dessa teoria que está ali sendo desmembrada, adaptando o nosso raciocínio para a mediunidade mais real na nossa prática, que é a incorporação, e entre outros, tá? Até porque o livro, a codificação, ela é bem clara quando fala que a mediunidade, não estou falando sobre aspecto filosófico, estou falando sobre aspecto prático científico. Ela se trata da comunicação com os espíritos, né? Então você tem comunicação através da intuição, através da psicografia, através da incorporação, e todas essas faculdades mediúnicas que eu falo para vocês, e entre outras, têm seus braços em relação a nível de intensidade, a níveis de, por exemplo, eu esqueci a palavra agora, mas não é dominação do espírito, mas é presença do espírito no uso do nosso ectoplasma durante a prática mediúnica, e por aí vai, tá? Então, qual é o objetivo do nosso estudo sobre esse assunto? É a gente absorver a essência do ensinamento que está ali, tá? Eu, vou até como disse um professor colega meu, autoconclavar como mediador desse encontro, né? Coloco como objetivo da gente esse. Entender a essência da mensagem. O meu objetivo não é que vocês saiam daqui decorando todos os termos técnicos que estão nessas páginas, ou que passe dias gravando. Não. Ali nós temos ensinamentos que são essenciais. E aí volta a prece ao que eu falei na prece. Essenciais não somente para a prática mediúnica, mas para a vivência do dia a dia, como espíritos que estão procurando serem melhores, né, na nossa encarnação. Bom, então eu trouxe pra gente. Hoje vai ser um pouco diferente. É uma experiência diferente que eu
pensei pra gente hoje, tá? Eu não trouxe texto de Emmanuel, de André Luiz hoje, não trouxe, tá? Não trouxe mensagem de vídeo hoje, não trouxe, tá? E eu trouxe pra gente três dinâmicas. Vamos passar pelas três dinâmicas? Se não der tempo, tudo bem, tá? Mas eu trouxe três dinâmicas, que são dinâmicas que vai ali ajudar a gente a trazer e criar um debate mais enriquecedor e nortear também esse debate, porque às vezes a gente sai um pouco, do debate do tema central, tudo bem, mas não vamos desviar tanto assim. Então eu trouxe esse debate para justamente alinhar, eu trouxe essas dinâmicas para justamente alinharmos ao tema, ok? Bom, a primeira dinâmica é a seguinte: pensando na nossa, né, sensibilidade mediúnica, e eu trouxe uma pergunta, tá? É uma pergunta, uma questão que a gente vai cada um colocar a sua experiência, cada um falar e vamos tocar figurinha, tá? Então, pensando na sensibilidade mediúnica, qual é o primeiro sinal físico ou mental, veja bem, físico ou mental, que te alerta de que a energia ao seu redor não é de um guia, mas sim de uma aproximação obsessiva? E aqui, veja bem, antes de vocês começarem a falar, a aproximação obsessiva, vamos entender como de uma maneira geral, ou seja, como o espírito que está ou perdido, principalmente aquele que pode estar querendo se passar por outro, né, espírito evoluído, enfim, é uma aproximação geral, que não é daquele nosso guia de trabalho, nosso amigo espiritual ali que está todo sábado na prática mediúnica, né, mas que está sempre com a gente. Então vou ler a pergunta de novo, tá? Qual é o primeiro sinal físico ou mental que te alerta de que a energia ao seu redor não é de um guia, mas sim de uma aproximação obsessiva? Isso vale tanto para os médiuns ostensivos ali da prática da incorporação, como aqueles que estão no time de apoio, né? Vou até escrever, enquanto vocês pensam, eu vou escrever a pergunta aqui no chat, que aí vocês vão pensando e vão lendo também. Pode falar, Graça. Eu normalmente, quando o que me diz que não é a aproximação de um guia é porque começa a me arrepiar e eu sinto um peso. Normalmente eu sinto um peso nas minhas costas. Sim. Você falou de um fenômeno físico, de um fenômeno no seu físico, né? No seu físico, que acontece nas suas costas, geralmente é isso mesmo, né? E aí você, logo em seguida, tem a manifestação de alguém que está ali de uma vibração mais baixa, né? A Vitória escreveu aqui, minha mãe falou de angústia. Então aí você vê, a Graça trouxe uma sensação da carne, e a Vitória com a Yane trouxeram mental, né? Porque a angústia vem ali da nossa mente. Fala, Bia. Então, quando eu começo a sentir a aproximação de não do mesma entidade, né? Eu começo a minha mão a começar a suar muito e eu começo meu pé a sentir a formigar. O peso, eu começo a ficar arrepiada, minha mente começa a embaralhar muito e eu não consigo ficar concentrada naquilo que eu tô fazendo. Geralmente, acontece comigo nos pontos de defumação, que começa a entrar tudo. Aí eu olho pro André, o André tá olhando pra mim. Parece que tá olhando alguma coisa pra mim. Mas geralmente eu sinto mesmo quando minha mão começa a ficar muito vermelha e a suar. Boa, mais uma sensação física, né? Fala, Dai. Eu sinto um físico e o mental.
porque começa a me dar uma angústia, sabe? Um aperto no peito, aquela coisa agoniada mesmo. Eu vou ficando muito agoniada e o meu coração começa a acelerar muito e me dá falta de ar. Aí eu vou ficando naquela situação de tentar me acalmar para, tipo, porque eu sei que não é uma energia boa. E aí, às vezes eu consigo, às vezes não, né? Às vezes ela domina. Mas eu tento fazer o trabalho de não deixar que aquilo me afete de alguma forma. Entendi. Tanto a Beatriz como a Dayana colocaram situações de que há uma sensação estranha, né? Há algo estranho, né? Pesado, diferente, ruim, né? E vocês mostraram aqui pra gente situações de autocontrole, né? Mas vamos pensar aqui em outra situação desse cenário que vocês falaram. Quer dizer, Dayana, deixa eu só te perguntar uma coisa. A Beatriz falou que ela sente isso às vezes na defumação, no início, né? Você sente também igual a ela? Eu sinto, assim, tem gira que é no início, assim, logo na defumação, né, quando a gente finaliza ali a defumação, mas eu sinto muito também depois no final da corrente, né, que a gente passa, todo mundo é assistido e tudo mais, e no final também me dá uma angústia muito grande. Parece que aquelas pessoas que... Eu tenho a sensação de que as pessoas que entraram... foi uma troca de energia ali tão forte que alguma coisa ficou. E aí, quando fica, vai me agoniando, sabe? No final, eu fico assim, nessa sensação de agonia mesmo. Entendi. Cara, só um minutinho. Fala, Bia. E eu tenho uma observação também que eu acho que o seu Teixeira percebe muito. Tem vezes, quando eu acabo de chegar no centro, eu já sinto que é uma energia diferente. Parece que já vem uma energia junto comigo. Mas é óbvio que eu controlo ali, eu converso algumas coisas. Mas parece que já... Não é que já vem. Mas cheguei, botei o pé no centro, parece que já veio todo junto, tipo assim, oi, tô aqui. Eu já começo a sentir dali e eu vou trabalhando ali mesmo pra mudar aquela energia, para ter uma energia mais leve. Que aí eu vou decorrendo e eu vou descobrindo de como que vai ser na gira no começo. Eu sinto também, tipo, tem certos lugares na rua e tal, não no centro, certos lugares, assim, no dia a dia que você passa pela rua que você sente uma coisa mais pesada ali, você sente um outro tipo de energia. Eu já senti em alguns lugares de frequentar à noite, né, tipo, o bafo da prainha eu sinto muito. Eu não consigo pisar lá sem sentir uma energia assim, sabe, pesada. Tanto que já aconteceu da gente estar lá sentado, ouvindo música e tudo mais, e quase virar o bagulho. E aí eu tenho que me concentrar muito ali para, tipo, não deixar que aquilo me domine, porque a energia vem forte. Quando eu sinto assim essa sensação fora do centro, parece que é muito mais forte do que dentro. É uma coisa que eu quase não consigo controlar. Eu consigo... Para mim... Fala, Dai. Para eu... Só um minutinho. Vivi, o que acontece com o celular é um retorno horrível pra gente. Tudo que a gente fala volta. Desculpa, tá? Mas a gente vai ver. Depois no sábado eu vejo isso aí no seu celular, por que acontece isso. É o que ela falou aqui, a mensagem. Só um minutinho, Dai, pra eu não esquecer. Quando eu fiz a pergunta, ela falou aqui palavrões e vulgaridades. Deve ser o que ela ouve na hora, né? Dessas aproximações de baixa vibração. Né? Ela tá escrevendo mais aqui no grupo, eu tô olhando o grupo e falando com a gente. Mas vai, continua o que você tá falando, desculpa te interromper. E aí, tipo, eu sinto que quando eu não tô no centro, que eu sinto essa vibração mais forte, né, de energias que eu sei que são
energias ruins, né, pesadas, Densas. eu quase não consigo controlar. É uma coisa que, tipo, vem muito forte mesmo. É difícil, mas aí eu saio do lugar. Quando eu começo a sentir já, eu já saio do lugar. Porque eu sei que se eu continuar ali, alguma coisa vai dar errado. Que, tipo, não dar errado, mas assim, que eu não queira que aconteça naquele ambiente, né? Porque Claro. não é o ambiente certo para que ocorra. Então eu já saio, já vou tomar um ar em outro lugar, já vou lavar o rosto, já fico fora dali. E aí, quando eu consigo controlar, me controlar mesmo, aí eu volto e tal, mas assim, não, já consigo perceber que não é um ambiente que eu consiga ficar 100% bem, entendeu? Eu sinto muitas coisas ruins ali. Sim. Eu vou deixar o Carlos falar, mas só para falar uma coisa antes de eu esquecer. Que bom que eu trouxe essa pergunta que traz essas experiências de vocês. Então foi muito bom a gente ouvir esse relato, principalmente seu, para que a gente, primeiro, enquanto médio, utilize essa, que é super comum, tá, no desenvolvimento mediúnico, nas correntes, utilizar essa, como é que eu vou te falar, faculdade da sua mediunidade para poder atrair, alinhar com espíritos que estão precisando de socorro e a gente utilizar a sua mediunidade para socorrê-los. Mas temos muita coisa ainda para discutir em relação a isso, que com o tempo a gente vai se entendendo e você vai vendo o que vai acontecendo na sua mediunidade. Vai lá, Carlos. Repete a tua pergunta, por favor. Qual é o primeiro sinal físico ou mental que te alerta de que a energia ao seu redor não é de um guia? Escrevi que está errado. Não é de um guia. Não é de um guia de trabalho. Mas sim de uma aproximação, obsessiva. Isso, obsessiva. Vamos lá. Eu acho que isso tem bastante a ver com o nosso dia a dia na parte de atendimento, na parte de cura, porque aí os mais experientes vão colocar isso, porque muitas das vezes a gente está sendo procurado, o médium de incorporação, principalmente os médios de transporte, vão estar sendo procurados por espíritos necessitados, não necessariamente por obsessores. Então, como é que na prática, isso a gente discutiu há um tempo atrás, que uma das maiores dificuldades que a gente tem, pelo menos, né, eu vejo assim, é justamente distinguir que espírito é aquele que está se apresentando. Ele é de baixa vibração, ele não é um guia de trabalho, é de baixa vibração, mas não necessariamente é um obsessor, é um irmão necessitado que está procurando ajuda. Sim. Então, como é que na prática isso vai acontecer? Pegando um gancho do que a Daiane falou, quando a gente está no centro, a coisa é mais diluída, porque a egrégora está ajudando aquela energia, né, a dissipar e a trabalhar aquela energia. Quando você está sozinho, é você com você mesmo. Entendeu? Eu queria que essa questão, porque a gente pode, às vezes, rechaçar, a gente pode bater, no sentido figurado, num espírito, achando que é uma vibração ruim, que seria um obsessor, um zombeteiro, quando, na verdade, seria um irmão necessitado se aproximando para tentar ter ajuda. Sim. Entendeu? Sim. Por isso que quando eu fiz a pergunta lá atrás, né, eu estava meio, por conta aqui da tecnologia me enrolando um pouquinho, eu coloquei dessa forma, aproximação obsessiva, mas para a gente justamente abordar de uma maneira ampla, né? Tanto no aspecto daquele necessitado, que aí é praticamente encaminhado de alguma maneira até aquele momento lá no centro, ou que vai mesmo na outra direção, né? Na direção da perturbação, na direção do atrapalhar a missão mediúnica do terreiro, a missão de caridade do terreiro, e a gente sabe que isso acontece, né? Então, assim, essa pergunta mesmo que eu tentei deixar o mais amplo possível, mas acaba, pelo vocabulário ali, limitando um pouquinho, né? Bom, isso só foi um esquenta pra gente continuar. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, beleza, senão eu toco o play, né? Posso continuar então? Deixa eu falar uma coisinha. Fala.
A semana que passou, eu tive uma experiência desse tipo. Eu não sabia se era um obsessor, né, me perturbando, ou se era um irmãozinho, né, querendo ser ajudado. E foi até engraçado, porque, porra, foi dentro do box, eu tomando banho. Dentro do box. E ele falava para mim assim, eu quero ir para casa. E ficou, me perturbou fora, né? Foi me perturbando até que chegou no banheiro, ele me perturbou, eu quero ir para casa. Eu falei, pô, quer ir para casa? Aí eu não sabia se ele queria fazer o caminhar dele, né, para uma passagem, né? Sim. Ou se ele queria, ou se estivesse enfermo, não sei, eu estava inconsciente. Eu fiquei conversando, batendo, e eu cheguei à conclusão que ele estava enfermo, né? E ele já não queria mais ficar naquele leito, né, ali onde ele estava. E concluí aquilo ali, depois que eu concluí aquilo ali, aí eu me agarrei às pressas, né, batendo nas pressas, meu pensamento nele. E é uma das coisas que eu até ia comunicar, né, com vocês aí sobre... Você me perguntou esse dia aí que era para escrever, né, até o dia 20, né? Sim. Aí eu falei, pô, isso aí é uma das coisas que eu queria... Eu ainda vou comunicar melhor, né? E não era um espírito, assim, perturbador. Geralmente, né, lá no centro, quando isso acontece, o que eu sinto, a Bia também sente, eu vou no lugar, a Bia é assim, ali em tal lugar, a Bia confirma, às vezes a Andréa também começou a sentir, né? E às vezes não é o perturbador, às vezes é eles precisando de ajuda, né? Querendo ajuda. Sim. Mas eles não vão fazer carinho pedindo ajuda, né? Eles vêm, fazem um peso violento nas costas, né? Parece que eles trepam nas nossas costas aqui assim. Sim. E a gente tem que saber diluir isso aí, tem que ir preparado, né? Sim. Porque eles estão o tempo todo, né, pedindo ajuda. Tem os perturbadores, né? Não vou dizer que não tem os perturbadores, mas a gente vai diluindo aqui, diluindo ali, mas foi uma experiência legal, cara, porque dentro do box, dentro do box, eu falei assim, pô, aí a Fernanda perguntou para mim, o que está acontecendo? Não foi nada não, tá quieto, não foi nada não. Eu não queria falar para ela que ela é medrosa, né? É verdade, pois é, isso, pois é. Ô, André, tem alguns aqui na sala com essa experiência de comunicações no banheiro, né, Teixeira? É isso aí. É isso que eu estou escutando. Eu quero ir para casa. Eu estou escutando ele falar e estou só me lembrando das peripécias. Mas eu consegui, né, ajudar. Eu acho que eu consegui ajudá-lo, né, que entrou essa semana agora, então na terça ainda, né, até agora ele não fez mais contato. Eu acho que ele conseguiu. Quem tem eu já vou te dar a palavra antes que eu esqueça de uma coisa. A minha mãe, ela deve estar aí do lado do meu pai ouvindo, ela tem uma experiência, não sei se ela já recentemente tem passado por isso, mas lá onde nós morávamos, que é naquela cozinha ali que você está vendo aquele casal, então, naquela cozinha ali, né, dizia ela que era sempre não, né, na maioria das vezes quando ela estava lavando louça, então é um espírito que gosta de higiene, provavelmente. E ela estava lá sentindo, como é que era, mãe? Era formigamento nas costas ou no ombro? Dormência nas costas do lado esquerdo. Nas costas do lado esquerdo. E aí ela começava ali a conversar. Se aquela conversa, que é uma prece ali, atingia o ponto dele seguir algum caminho, né, lá pro alto, bem, se ele apenas se afastou, pelo menos ele parou de ali agoniar, né? E também você teve uma experiência com pessoas até que já foram, que desencarnaram recentemente, na época, e enfim. A gente acaba tendo... E aí, por que eu trouxe isso daqui? Porque eu quero que a gente troque esses exemplos, né? Porque acontece comigo... isso aqui só acontece comigo e eu tô ficando maluco. Não, acontece parecido com um coleguinha também, né? Então essas experiências
vale a pena. Bia, fala aí você. Então, eu vou falar duas situações. Sim. Quando teve não lembro qual foi o estudo, não, gente. Porque é muito estudo, aí eu esqueço. Minha mente. Teve um estudo que eu, geralmente, quando eu vou entrar para fazer o estudo, eu leio o Evangelho, sozinho mesmo no meu quarto, leio o Evangelho e tudo mais. Sim. Me concentro. E quando você parou de fazer a prece da abertura, parece que vê um irmão falando assim, me ajuda. Completamente do nada. Eu fico quieta. Aí eu tenho... Não é que eu tenho medo. Eu acho que às vezes são coisas da minha cabeça. Sim. Mas eu tento ajudar da maneira que eu posso. Sim. Fui, conversei com aquele irmão, tudo mais na minha cabeça, né? Conversando, prestando atenção. Teve alguma parte do evangelho que você falou, você puxou do livro dos médiuns, alguma coisa assim? Que o espírito falou assim, eu quero isso aqui. Que é na parte de querer ir embora mesmo, desencarnar, pegar a luz, tudo mais. Ele não falou exatamente com essas palavras, né? Mas eu tô resumindo. Sim. Aí depois, quando finalizou com mais concentração, fiz a prece. E eu geralmente, toda semana, de 15 dias, eu acendo a vela de 7 dias pro anjo de guarda. Eu acendi justamente para que desse a luz para esse espírito, que ele conseguisse sair, fazer um caminhador, tudo mais. Depois eu achei muito engraçado que eu acho que no dia anterior, quando eu fui dormir, o espírito, um espírito pareceu no meu sonho me agradecendo. E agradecendo de uma maneira, tipo assim, não era ele não mostrava ele, mas parecia uma pessoa falando assim, obrigada pela ajuda que você me deu. Sim. Aí depois eu tinha esquecido dessa situação e eu lembrei disso, que realmente aconteceu. Aí eu vejo a importância do que você... a doutrina que a gente faz na casa. Porque se fosse uma outra coisa, eu ia deixar pra lá. Eu sou maluca, não tem nada na minha cabeça. E na outra situação, é uma coisa que eu tô passando agora. Eu não estou conseguindo dormir no meu quarto de jeito nenhum. Eu não consigo entrar mais no meu quarto. Eu já fiz defumação, já fiz tudo. Eu começo a ficar agoniada quando eu vou dormir. Geralmente eu durmo um pouquinho tarde, né, umas meia-noite, 1h. E eu não consigo dormir. Me dá sufoco, me dá agoniação, parece que... Não sei o que dá. Eu rezo, faço tudo. Eu não consigo ficar. E eu só consigo entrar no quarto assim, pra pegar alguma coisa e ir embora. Mas pra ficar pra dormir eu não consigo. Caramba. É uma coisa muito doida. Era só isso, né? Tá. Essa questão aí do quarto, se ninguém tiver alguma mensagem agora, a gente vê no sábado, né? Com os nossos guias. Uhum. Alguém levantou a mão. Vitória. Fala, Vitória. Eu? Sim, Cadê você? Eu acho também assim que o mais importante, não mais importante, é tão importante quanto a gente saber reconhecer os espíritos obsessores e a gente ter a nossa consciência do nosso campo vibracional. Exatamente. Então, assim, não embarcar. Assim que a gente reconhecer esse tipo de energia, não embarcar e não alimentar aquilo dentro da gente. Né? Eu penso dessa forma. Às vezes, hoje em dia nem tanto, mas no início eu sentia muita energia ruim assim dentro de casa, né? No início do desenvolvimento. Aí eu lidava até, não sei se é certo, mas eu lidava até às vezes de uma maneira grosseira. Eu falava, olha, não vem me perturbar. Se você está precisando de ajuda, sábado eu vou para um lugar que você pode receber ajuda, mas aqui não tem o que fazer por você. E aí saber reconhecer, né, que aquela energia está te atrapalhando, aquilo não faz parte da sua energia e manter o seu campo vibracional elevado, né? Eu acho que isso também é muito importante, não sei. Exatamente. E vale a pena lembrar o que o Carlos falou, e você até fez na sua maneira, né? Mas
nós somos instrumentos. Uhum. Né? E aqui, de novo, a gente tem dois cenários, eu vou repetir, para que fique claro, né? O cenário da nossa defesa de perturbadores, até os perturbadores podem ser salvos, ok. Mas eu estou falando de ocasiões em que nós vamos ser perturbados e atacados para atrapalhar o nosso desenvolvimento. E o outro cenário, que é o cenário parecido com o do André, parecido com o da minha mãe, o da Bia, que rezou lá pela pessoa, a Dayana, que sentiu e na mentalização dela, ela dissipou aquilo, a gente não sabe exatamente qual foi o fim, mas ela dissipou aquilo, aquele espírito foi, aquela energia pouco agitada foi para algum lugar, né? Então, assim, o padrão vibracional, isso, acho que a receita mãe aqui é essa, né? A receita mãe aqui é essa. Não significa que, se eu sou o alumiado, vamos falar igual o vovô, se eu sou o alumiado de Deus, espírito de baixa vibração ou de menos adiantado nunca vai se aproximar de mim. E esse nunca se estende ao egoísmo da caridade, né? Ao orgulho misturado com o egoísmo da caridade, né? Então é bom que a gente use esse discernimento para não pecar no maior dos defeitos, que é o orgulho, né? Então, o estudo do Espiritismo, ele é muito legal, que a gente consegue puxar braços, né, tentáculos, para diversas teorias e elas se comunicam, como está acontecendo agora, tá? Carlos, quer falar alguma coisa? Quero. Fala. Quero porque você agora linkou exatamente o que a gente está falando com o capítulo 23. Exatamente. E o ponto-chave do capítulo 23, ali todas as formas de obsessões, que já está muito bem explicado ali, é só cada um ler e entender. Mas tem uma linha central ali que, em palavras simples, diz: não importa o seu nível não, Xará. Eles vão te perturbar. Exatamente. Aí como que eu vou permitir isso? Exatamente, entendeu? Do mais humilde, do mais ignorante, do mais experiente, do menos experiente, ao mais experiente, vai ter um espírito que vai ter condição de te perturbar. Sim. Então, posso falar? Aí, se você, no seu campo vibracional, como Vitória falou, se você está bem, se você está forte no seu campo vibracional, e se você tem base e entendimento, melhor será a sua resposta a isso. Sim. Porque, seja qual for o espírito, como o Pedro acabou de falar, seja qual for, ele é passível de receber ajuda. Então, a gente não pode usar o escudo de que é uma vibração ruim para rechaçar e deixar de fazer a caridade, que é o que a gente se propõe a fazer. Às vezes ela vai ser mais fácil, às vezes mais difícil, mas essa é a missão, né? Vai lá, Sheila. Boa noite, eu não falei com vocês, né? Boa noite, minha irmã. Então, vou passar uma experiência que tem ocorrido comigo já várias sessões por um bom tempo. Existem momentos que eu estou sentadinha ali, escutando o Evangelho, né? A nossa conversa ali, e em algum momento sempre aproxima alguém, eu sinto muitas dores no peito, às vezes eu aperto na garganta, e eu já consigo identificar essa energia. E aí eu convido aquele irmão a ouvir e participar do assunto que está acontecendo no momento, que vai ser útil para ele siga a caminhada, porque ali só tem amor. E vou conversando na mente, eu não abro a boca, né? Porque os espíritos ouvem a nossa mente. Sim. E aí
eles vão ouvindo e aquela dor vai diminuindo, porque eu sempre identifico assim, eu estou sentindo uma dor, mas ela não é minha. Então, nesse momento, eu vou conversando com eles, peço para que eles fiquem atentos no que está sendo dito, porque se ele está ali, ele estava precisando ouvir. E aquilo ali vai ajudar ele, que ele vai seguir em paz. E isso vai se dissipando, essa dor vai passando, até o momento que eu fico bem, sem sentir sintomas nenhum. Ou seja, quero eu acreditar que esse irmão estava ali precisando de ajuda, ele só precisava ouvir aquilo ali. Porque, assim, se eu me desesperasse, em algum momento eu nem consigo ouvir bem o que vocês falam, porque eu fico na conversa com ele. Que às vezes começa, eu fico encostadinha ele de olhos fechados, eu não estou dormindo, é porque às vezes eu estou sentindo essa dor e começo a conversar com esse irmão. E aí a dor se dissipa, vai embora, e a energia volta, o meu eu normal, entendeu? Sim. Isso tem acontecido com muita frequência. Às vezes eu até comento com as meninas assim, quem está do lado, falo, estou sentindo uma dor, mas ela não é minha. Não é sua. E aí isso passa depois. Legal, tá vendo? Mais uma experiência de caridade que não é visível. Quer dizer, veja bem, me entendam bem, né? Não tem manifestação visível a todos, né? Assim como acontece no banheiro com o André e com o meu... Quer dizer, cada um no seu banheiro, evidente, né? Né? A Bia lá no momento dela do evangelho no quarto dela, que não consegue entrar no quarto dela, né? Cada um tem... A minha mãe com a dormência, né? A gente consegue botar em prática aquilo que não é só no sábado, né? No caso da Sheila é no estudo do sábado, né? E aí a gente volta àquela frase da mediunidade por 24 horas por dia, também não limitando a esse tipo de situação, né? Quando a gente usa a frase da mediunidade 24 horas por dia, a gente está usando o sentido filosófico da caridade, né? Do olhar a todos com o mesmo amor dos ensinamentos do alto, né? Bom, uma perguntinha que era só uma introdução acabou trazendo um debate bem rico, né? Alguém quer falar mais alguma coisa dessa questão? Um comentário? Posso prosseguir com a nossa dinâmica? Bom, vamos lá. A próxima dinâmica, que eu estava achando até que não ia dar tempo de fazer, é a seguinte. Tem uma frase aqui que eu vou ler para vocês e depois a gente começa a dinâmica. Kardec dedica boa parte do capítulo a explicar os motivos da obsessão. E realmente ele está ali explicando várias vezes, né? O tipo de obsessão, depois ele deixa claro as maneiras com que nós permitimos, né, tais obsessões, e como o Carlos falou, ele explica os tipos ali de obsessões, vocês pegam lá e lê depois. Mas como eu falei para vocês, a gente vai tirar a essência para a nossa prática. E as características dos obsessores, né, que a gente sempre debate sobre isso, a gente sempre fala sobre isso, tanto no centro como aqui, não necessariamente estudando esse capítulo, a gente sempre fala sobre a característica dessa manifestação, né? Na verdade, não dessa manifestação, mas a característica do espírito que está se manifestando, que a manifestação é uma coisa, né? O espírito está usando esse meio para se comunicar, né? E aí, eu vou compartilhar uma tela aqui para vocês, que eu vou traduzir para vocês o que ela quer dizer. Essa tela aí, deixa eu diminuir essa tela. Essa tela do Word aí tem uma tabelinha, né? E na primeira coluna, nós temos a pergunta: o que atrai um obsessor? Aí vamos lá, gente, de novo, tá? Eu usei essa frase, mas vocês entendam de uma maneira ampla. Não obsessor, só o tipo, só o que precisa de ajuda, ou só o que... Eu quero que vocês tragam o que vem à mente de uma maneira geral com relação às experiências do centro. E ao lado, tá? Para cada item da coluna esquerda vai ter um respectivo na coluna direita, ou a coluna direita a gente preenche de maneira aleatória. Qual é o, abre aspas, eu coloquei axé da defesa. Por que eu coloquei axé da defesa?
Porque o que eu questiono aqui é o seguinte, o que eu pergunto a vocês, o que a dinâmica pergunta a vocês é o seguinte: qual elemento mental ou material, certo? Do terreiro ou no seu preceito que traz essa defesa, certo? Então, o que atrai essas manifestações mais densas e o que nos defende dessas manifestações mais densas? E aí? Quero preencher aqui com o que vocês forem falando. Tem quantas páginas aí? Quantas você quiser. Vamos citar, vamos focar uma palavra e vamos fazer o link. Vamos focar uma palavra, ou então não, da maneira que vocês acharem melhor. A gente pode listar várias características de um lado e independentes do outro lado. Isso aqui está bem amplo aí pra gente. Vamos lá. Vamos, pessoal. Deixa eu abrir aqui as mensagens aqui. Às vezes o pessoal escreve. Bom, ninguém Eu escreve. não pode dar gente. O que atrai o obsessor? Pedro, eu não entendi, mas atrai em que sentido? O que atrai? Presta atenção no sentido não, nas experiências que você já viu ou que você já passou no centro da manifestação de um espírito que não é seu guia. Ponto. E aí tem vários casos que a gente já relatou agora há pouco, certo? Mas eu gostaria, aí é uma indicação minha, que vocês pensassem no caso que mais prejudicaria a gente do que auxiliaria algum espírito. Porque a gente sabe que tem, que a gente já acabou de falar sobre isso, certo? Os casos prejudiciais, aqueles que são permitidos por nós. Então, o que a gente faz para que isso não aconteça? Qual é o cenário e o que a gente faz para que isso não aconteça? Tem várias situações. O Carlos mesmo já falou aí, ó, quantas linhas eu vou poder usar, porque tem bastante coisa. Tem bastante fenômeno que você pode colocar. Acho que talvez nosso pensamento do que a gente talvez esteja pensando na hora. Ótimo, vamos começar então. Pensamentos inadequados. Inadequados para o momento da sessão? Sim. Perfeito. Bom, então qual é a chave da defesa nesse caso? Não pensar, mas veja bem. Pode botar um pensamento positivo, mudança que te traga tranquilidade. Na verdade, não é nem mudança, né? Que a partir do momento que vigília, né? Vigília em nossos pensamentos, né? Vigília em nossos pensamentos, né? Vigília, tá faltando nosso agudo ali, né? Vigília. O que a gente tanto fala lá, às vezes, é a falta da concentração do momento ali. Concentração na corrente. Concentração no trabalho, exatamente. Que eu posso até dizer mais, né? Alinhamento de propósito. De propósitos. Né? Todos precisamos estar na mesma vibração de pensamento. Né? Claro, agora, gente, nesse caso aí. Fala, Sheila. Que atrai o obsessor. Não só o pensamento é inadequado na sessão, mas o pensamento, o ideal seria 24 horas, né? Para a gente evitar de atrair. Para que a gente não atraia. Vou colocar uma palavrinha aqui. Vigília. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Não está me ouvindo? Ah lá. Vigília Isso, constante. vigilância constante. Vigília constante em nossos pensamentos, até porque o nosso dia a dia, né? O nosso modus operandi diário vai irradiar. Tem hoje mesmo, hoje mesmo não, esses dias eu ouvi um vídeo de uma médium, que eu já falei sobre ela aqui com vocês, é uma senhora, que ela fala assim, e aí eu me coloquei, né, que eu tenho mania de falar palavrões às vezes, muitas vezes. E aí ela falou assim, um dos casos em que os espíritos mestres têm dificuldade de chegar aos palestrantes dos casos dos palestrantes que no seu dia a dia falam palavrões, porque aí baixam a vibração
dele, e no momento da palestra os espíritos mestres não conseguem se aproximar para inspirá-los, né? E aí fica uma mensagem para mim, né? Porque, pô, como é que eu falo tanto, estudo, levo, e às vezes pode estar faltando uma inspiração, porque eu, com minha prática diária, meus erros ali diários no dia a dia, acaba atrapalhando um pouquinho, né? Aquele momento. E aí a Sheila, maravilhosamente bem, colocou aí que a vigília tem que ser constante nos nossos pensamentos, para não irradiar lá no nosso trabalho, né? Agora, a gente está indo exatamente na linha de pensamento teórico que a gente tem. Pedro, eu tenho uma observação na questão de atrair obsessor que eu percebo muito, né, nos consulentes do centro. Sim. Eu percebo muito, assim, não é que eu fico fofocando a vida dos outros, não, mas eu vejo como as pessoas entram lá e eu percebo a energia da pessoa. Eu acho que, não que você atraia, mas eu acho que pode ser uma coisa que atrai e você fala assim, não, eu tô com alguma coisa, é obsessor. Não, eu tô com alguma coisa, a pessoa, fulaninho tem inveja de mim toda hora. Não, eu tô com isso, tô com obsessor, isso e aquilo. Eu acho que a pessoa já vai com o pensamento que já tem algo, sendo que ela nem algo ela tem. Eu acho que isso aí já atrai um pouco mais isso da pessoa. Às vezes, pode ser uma percepção dela, sim, mas eu acho que sempre tem uma desculpa pra botar no obsessor. Nunca pode ser uma coisa da matéria, da carne da pessoa. Eu tenho essa percepção. Sim. Uma dor ali, uma dor aqui, bota a culpa no obsessor. Às vezes pode ser da matéria, não culpa do obsessor. Bia, Eu tenho essa percepção. parafraseando a Mônica, às vezes falta apenas vitamina B12. Lembra que É ela isso falou? aí. Às vezes até, né, orgânico, né? Da ansiedade ali, do orgânico. Sim, né? sim. Mas eu colocaria aí nessa lista, porque eu acho que é o principal, é a nossa busca principal da tão falada reforma íntima. Isso vai acontecer não só com médios como nós, mas também com as pessoas normais, e a gente tem muitos exemplos disso. Eu vou colocar dessa forma, talvez não seja a palavra exata, mas eu vou colocar que é a fragilidade moral e espiritual. Entendeu? Porque isso vai causar a baixa vibracional direto. E aí é uma porta aberta para qualquer coisa. Entendeu? A gente tem casos muito conhecidos no nosso meio de pessoas que já passam por situações. Por fascinação, até mesmo já por subjugação. Sim. Entendeu? Ou seja, é um processo que a pessoa entrou por essa fragilidade moral e espiritual que tinha, então ela não consegue perceber. E é para nós um grande motivo sempre de autocrítica, o famoso vigiar e orar, porque às vezes a gente que tem base também, faz uma fragilidade dessa e abre a porta. Exatamente. Abre a porta e entra tendo uma fascinação que pode levar a gente ladeira abaixo muito fácil. Sim. Entendeu? Então, quer dizer... Destruir uma obra, vamos falar assim, né? Oi? Destruir até uma obra que está sendo, né, ali a passos homeopáticos. Né? Exatamente. Escorregar e cair é muito mais fácil, muito mais rápido do que subir a ladeira. Exatamente. Entendeu? Então, quer dizer, aí a gente vai ter, né? O que a gente vai fazer para isso aí? A gente vai orar, vigiar, a gente vai estudar, a gente tem que procurar todos os recursos para poder ter base para que a gente esteja sempre melhorando o nosso campo vibracional, a nossa energia. Sim, eu coloquei aqui, traduzir um pouquinho o que você falou na defesa, né? Instrução, claro, cada um tem seu limite ali de desenvolvimento cognitivo, mas aí cada um tem o seu e cada um tem o seu método e maneira de estudar e instruir. E prece constante, né? O orar e vigiar é traduzido com palavras mais pedagogicamente bonitinhas, né?
Aproveitar que eu venho de uma reunião pedagógica agora à tarde, estou usando todas as palavras que eu aprendi lá. Enfim. E aí a gente... Eu acho também que a gente pode colocar nesse axé de defesa, que eu vi em questão de palestra e tudo mais, o perdão. Porque muitas das vezes um espírito, ele não quer atrapalhar a sua vida, talvez. Assim, mesmo ele não querendo, ele pode atrapalhar, mas às vezes ele só quer o seu perdão. Mesmo que você não saiba o que pode ter acontecido em vidas passadas e tudo mais. Sim. Às vezes ele só quer um abraço, ou às vezes ele só quer aquele momento ali. Sim. Eu acho que também pode ser uma coisa em questão de defesa, palavras e tudo mais. E Bia, você falou do perdão entre duas pessoas, entre dois espíritos, né? Sim, a partir sim. de uma experiência, de uma relação em alguma existência ali, ou até dessa última, da anterior, enfim. Mas a gente também fala um pouco do auto-perdão, da gente se permitir assumir que tem um erro e se permitir se perdoar também, né? Então eu vou colocar perdão e auto-perdão ali, porque os dois são instrumentos de evolução do espírito, tá? Por aí vai. E aí a gente pode até em outro momento aumentar essa lista, né? Posso deixar disponível aí pra gente para umas outras reuniões e colocando, mas só com essas informações que a gente alimentou essa tabela, a gente consegue compartilhar com os nossos pares, né? Observações relevantes, né? E aí a gente, se vocês quiserem, a gente aumenta isso, imprime, coloca lá no nosso mural, que é a porta da cozinha, né? Pra gente sempre, eu preciso fazer mais aquilo ali, preciso fazer mais aquilo ali, né? E aí a gente vai cada vez mais nos instruindo para sermos pessoas melhores. Né, que é por isso que nós estamos nesse planeta aqui, nessa terra de... Pedro, eu acho essa ideia muito boa. Isso poderia virar um quadro realmente que fosse crescendo com o tempo, fosse sendo dinâmico. Sim. E acho que esse quadro aí, assim, a gente melhora ele, né? Sim. Ao invés de obsessor, a gente troca por energias densas, baixas energias densas. E acho que isso poderia ficar no mural lá na frente, para as pessoas lerem. Para servir para elas como elementos de reflexão, entendeu? Sim. Vamos então mexer nisso aí. Já são 9h30, mas vou guardar isso e a gente vai trabalhar isso aqui de novo em outro momento. Tá? Vou trabalhar isso aqui de novo. Até mesmo assim, que tenha lá uma pergunta ou um chamamento, né? Para eles assim, coloque aqui a sua opinião também. Boa ideia. Entendeu? Boa ideia. Inserir o pessoal de fora também nesse tipo de reflexão. Entendeu? Você poderia ter um dentro do centro, do terreiro, e outro lá na frente, para a gente ver o que andaria da percepção de cada lado. Tô anotando aqui, você tá falando, tô anotando para não esquecer. Enquanto eu anoto, Graça, fala aí. Eu acho bem legal essa ideia do Carlos de botar lá na frente, porque a gente diz que o nosso evangelho é o nosso manual de conduta, né? Ele é um manual de conduta um pouco mais teórico, e esse aí viraria um manual de conduta mais prático. Para as pessoas olharem assim, pensamentos inadequados atraem, então não vou fazer. O que eu preciso fazer? Vigia constante dos pensamentos. E aí usar isso na prática do dia a dia. Perfeito. Vou pensar isso aqui. Tá tudo anotado aqui. Tá? Aliás, eu sempre faço anotações durante os nossos encontros, mas vou botar isso em prática assim. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Não? Vamos então partir para a próxima e última dinâmica do dia. Tá? Vocês estão achando que eu tô cheio das dinâmicas hoje, né? Vamos lá, deixa eu tirar essa tela aqui, que essa tela eu não vou usar mais. Vamos lá. Pessoal, a última dinâmica do dia se chama o momento foco na fascinação. O Carlos bem lembrou aqui sobre consequências de certas manifestações e companhias também, né? Consequências de certas companhias
que a gente pode ter espiritualmente falando, né? E aí Kardec, que é o nosso autor aqui referência nesse estudo de hoje, considera a fascinação o pior tipo de obsessão. Isso está escrito aqui mesmo, tá? Porque o cego não sabe que está cego. Olha a referência legal. O cego não sabe que está cego. Ele está passando por aquela situação, mas ele não tem noção do que está acontecendo. E o médium fascinado se acha o mais evoluído de todos. No ambiente de terreiro, e aqui eu falei de terreiro porque é a nossa prática ostensiva, mas de uma maneira geral, a vaidade mediúnica é um desafio constante. Né? E aí eu não falo só do nosso terreiro quando falo de terreiro. Né? Ah, mas o que interessa é o nosso. Sim, o que interessa é o nosso, mas a gente tem referências de outros lugares. Né? E a gente vê, às vezes, consequências como terreiros fechando por conta desse tipo de comportamento espiritual. Né? Terreiros fechando mesmo, médios abandonando, ou até mesmo a própria espiritualidade de luz, respeitando o livre-arbítrio daquele grupo, se afasta e acaba dando passagem para outros espíritos de baixa vibração para, enfim, né, fazer o que querem. A orientação aqui seria fazer uma leitura do capítulo, mas vamos fazer o seguinte, vamos ter como referência para essa dinâmica a definição de fascinação que o livro traz. Tá? Eu vou até ler rapidinho aqui o que eu marquei daqui pra gente. Fascinação tem consequências muito mais graves quando ele compara a obsessão simples, tá? É uma ilusão produzida, é uma ilusão, foi o que ele falou, foi o que eu falei aqui no texto. É a questão do cego que não sabe que está cego. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. Relativo, né? Às comunicações. Vai alterar, né? Vai dizer que, eu tô falando, o espírito tá falando aqui, mas já é consequência de uma obsessão, já passa, já é a pessoa que tá viajando na maionese. Acho que o termo popular que sintetiza didaticamente essa teoria é o viajar na maionese, só que na maionese podre moralmente, né? E a questão é a seguinte: médio de Umbanda veste branco, bate cabeça, em teoria busca sua humildade, né, para poder exercer sua prática, evoluir enquanto espírito. Aí a questão é: por que a fascinação ainda é o maior perigo dentro de uma corrente mediúnica? Por que a fascinação ainda é o maior perigo dentro de uma corrente mediúnica? E essa pergunta, na verdade, eu fiz uma coisa, mas querendo questionar a outra, né? É um perigo? Claro, óbvio que é, né? Mas o que acontece dentro da prática que a torna tão forte na sua atuação como obsessão nos médiuns? É porque ela é a irmã mais velha, ela é a continuidade do orgulho, que é o nosso maior veneno. Isso, inclusive, está escrito na codificação, né? Exatamente. O orgulho é o maior dos pecados, vamos traduzir. E o orgulho é o degrau mais eficiente para a fascinação. Exatamente. Às vezes o espírito não precisa ter muita força, não. Basta ele dar um peteleco, porque o que ele precisa a gente já tem dentro da gente. Entendeu? Exatamente. Isso é o grande perigo. E a fascinação, realmente, eu acho ela um tipo de obsessão muito perigosa, porque ela já se aproveita da nossa fragilidade moral, sim, na questão do orgulho, sim, e ela nos torna um joguete de manejo para aquele espírito que tá atuando em cima, entendeu? Então você se torna um canal ruim, você se torna uma coisa de manipulação para ele. É pior do que a subjugação, porque a subjugação você já fica meio que apático. A coisa, né?
você já fica ali já. Agora, na fascinação, você vai fazer o que ele quer, achando que está bom, exercendo seu orgulho e se tornando um objeto de manejo dos espíritos menos de energia mais baixa. E com E pouco achou esforço deles, inclusive. Com pouco esforço deles. com pouco esforço, Porque foi o que você exatamente. falou. Já o que eles precisam está dentro de nós. Basta nós ativarmos. Entendeu? Às vezes você está trabalhando, está ali, mas aquilo está latente. Isso. Em determinado momento, você cai naquela fragilidade moral ou espiritual, por causa de vários motivos que podem acontecer. Sim. Você deixa a sua guarda abrir e ó, vai embora. E vai gostar disso, porque às vezes vão bater palma para você. Vai Você Esse é o grande... Peraí. Esse é o grande problema. Isso. Quando o resto bate palma para aquele fascinado. Exatamente, Esse é o porque grande problema. alimenta. Porque alimenta, Alimenta. né? Exatamente. Aí vira já um ciclo ali, um gerador de energia ruim. E ele acaba contaminando o resto que se omite. Sim. Eu não sei se pode ter a ver, mas a minha avó, não hoje em dia, mas antigamente, ela trabalha muito em casa. Ela sabe como chamar as entidades dela em casa. Porque ela era de kardecista e tudo mais, ela teve um ensinamento assim. Eu acho que um médium como eu, em desenvolvimento, em relatos que eu já vi também, não daqui do centro, mas de outras pessoas falando comigo também, eu acho que você pode virar tanto uma fascinação daquilo que você acha que você está recebendo seu espírito em casa, sem nenhuma ajuda, cobertura, alguma coisa assim, uma corrente em casa. Você pode achar que é a sua entidade e ela falar coisas, achando recados para você, e isso pode mudar totalmente seu destino, pode interferir no seu pensamento e tudo mais. Eu acho que não acontece só isso dentro da corrente que pode prejudicar, mas eu acho que fora da corrente também que pode prejudicar. Eu acho que para isso acontecer, eu acho que tinha que ser uma pessoa preparada, como que minha avó faz. Minha avó não trabalha, minha avó trabalhava em casa, mas ela já sabia como ela foi ensinada, ela foi praticando assim. Sim. Não que talvez que minha avó também seja certa, porque eu não sou uma pessoa nem que fala que tá certo ou errado. Sim. Mas ela foi ensinada assim. E ela só incorpora na casa dela, que eu vejo. Mas eu já vi relatos de pessoas em desenvolvimento também, que falam que incorpora em casa e tá tudo bem. Às vezes não é nem o espírito, e sim o obsessor, né? Como que nós podemos dizer. Sim. O obsessor que está ali, ele tá falando conforme... Vai falar como se fosse suas entidades, vai mandar você fazer o que você tem que fazer, e isso pode prejudicar você mesmo. Pode atrair outros obsessores, que isso pode te prejudicar mais ainda. Eu acho assim, na minha visão de fascinação, também pode prejudicar. Sim, Bia, sim. E eu te digo mais, não vou falar da sua avó, tá? Veja bem, tô falando de maneira geral, claro, a gente tá estudando aqui casos gerais. Até as pessoas... Porque a questão a fascinação, a própria subjugação, as obsessões de uma maneira geral, ela não vai deixar de acontecer porque a pessoa teve uma boa instrução. Não, entendeu? Sim, pode acontecer em qualquer um. Às vezes, mais conhecimento ainda é pior. Exatamente. E aí ela vai ter a causa, isso aí a gente vê muito, na intenção e no seu interior, entendeu? Que essa é a essência moral, né? A sua avó é uma pessoa honesta, uma pessoa do bem, ela vai, por exemplo, pelo que eu entendi que você falou, ela foi instruída, ensinaram, aí tá. Porque a minha avó realmente ela só trabalhava para essa parte de questão de kardecismo, de cura, né, vamos dizer. Sim. Exemplo, quando eu era bebê, eu tinha muito problema de saúde. Ela ia lá, recebia para fazer aquilo e acabou e ir embora. Eu queria falar, não ia fazer, chamar um guia e tal,
para apenas uma manifestação bonitinha para ela dizer, Sim. olha, não, é para um fim, determinado objetivo, né? Eu lembro de uns anos atrás, eu devia ter uns, sei lá, ou antes de 18 anos, ou 17 ou 20 anos, eu sofri de umas crises de ausência, E é convulsões altamente mesmo. E altamente aí intelectual. nós tínhamos uma amiga, que essa senhora até já desencarnou, e ela se colocou à disposição dela, eu acho que era a irmã dela, de ir lá na minha casa, de novo, É isso aí. onde aquele casal ali está, só que no meu quarto, quer dizer, meu antigo quarto. E eles se manifestaram lá, mas ela manifestou, acho que o caboclo, e cuidou de mim, e tudo bem, né? Foi o que você falou, né? Não era a questão do lugar inapropriado, né? Tinha que ser feito ali, porque nem ela tinha centro, nem nós tínhamos centro, e eu precisava daquele auxílio, e elas tinham o que dar e eu tinha o que receber, né? Então foi a intenção, né? Talvez, por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui, tá, gente? Eu não quero julgar, mas a gente acaba julgando. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Um exemplo. Vou dizer que eu sou o personagem da história. Eu não trabalho em centro algum, mas tenho a mediunidade ali desenvolvida, os guias eu já conheço, eu trabalho, né? Tá. E aí eu decido... falo pros amigos assim, olha só, hoje seu pinga-fogo vai baixar aqui em casa. E aí ele mandou cada um trazer uma garrafa de cachaça porque ele vai encher a cara hoje. Vocês viram a diferença? Existe essa diferença. Existe muito isso. Né? A gente conhece, a pessoa, ela dá consulta em casa, mas aí é pra quê? Pra pombagira descer, pra beber, pra fazer a cena. E não fazer um trabalho de caridade. Né? Na verdade, se beber, mas fizer a caridade, tudo bem, porra. Mas, em alguns casos, não é com esse objetivo. É para ter a cerimônia social da pombagira do Exu. Entendeu? Não é o fim da caridade, não é o fim da sua avó com o guia dela cuidar da sua Não, neta sim, com mas você. eu digo no sentido, eu acho que pra você fazer, eu acho que você fazer esse tipo de caridade, eu acho que você tem que ser Preparado, claro. é isso aí, bem desenvolvida, com bastante ensinamento, essas coisas. Sim. Não um desenvolvimento assim do nada, falar assim, vou abaixar aqui a criança, dando exemplo. Não, exatamente, é uma questão de Eu acho que instrução e pode tempo. também atrapalhar o seu desenvolvimento assim. Com certeza, você foi muito sábia nessa observação. Vai atrapalhar sim, porque o desenvolvimento, isso eu li recentemente uma frase sobre isso. Isso aqui é o desenvolvimento mediúnico que estamos fazendo, né? Muitas casas de Umbanda fazem um desenvolvimento mediúnico, inclusive o daqui da frente do meu prédio hoje está fazendo. Eu passei em frente e estava lá, desenvolvimento mediúnico. A tabaco estava tocando aqui em casa. Só a técnica, né? Só o desenvolvimento da técnica. O que é importante, claro. Mas o desenvolvimento moral, a gente está vendo isso na prática. Que o desenvolvimento intelectual, né, da instrução, ele vai ter um peso muito forte no desenvolvimento da técnica da mediunidade ali, da incorporação, da visão, da intuição, justamente por conta desse cenário que você trouxe. Entendeu? Uhum. Duas pessoas levantaram a mão ou só a Iane? Deixa eu ver aqui. Cláudia e Iane. Quem levantou primeiro? Não sei quem. Fala aí, Iane. Fala aí, Iane, primeiro. Vai. Eu estava pensando aqui sobre essa questão da fascinação e para além da questão moral do médium, né? Óbvio que, pelo que a gente entende, pelo que a gente já estudou, entra a questão moral também, mas em algumas ocasiões, pelo que eu já estudei, entra também uma questão emocional e psicológica muito forte. Eu vejo que é uma questão assim, a pessoa ela tem uma necessidade de chamar a atenção. E essa necessidade de chamar a atenção, esse excesso, parece esconder uma falta, que é uma carência. E a pessoa ela vai tentar chamar a atenção daquele grupo para ela, porque ela está carente de repente só de atenção mesmo. E ela sente essa necessidade de chamar a atenção do grupo. Isso por quê?
médium e espírito, né? Esse obsessor já estão tão amalgamados, né? Segundo o que eu aprendi com o seu Teixeira, já estão tão amalgamados, tão unidos, que você já não sabe mais quem é quem. Então eu penso que não basta só a gente cuidar do lado espiritual ali na hora. Eu penso que esse médium, ele precisa ser tratado também individualmente. Tem que ter uma conversa consciente também, né? Sim. Quando isso acontecer, chamar e trazer essa pessoa à consciência e perguntar com toda a compassividade, com toda a solidariedade, o que está acontecendo, né? De onde vem tentar entender de onde vem essa necessidade de chamar a atenção, de onde vem essa falta que transborda nesse excesso, a ponto de atrapalhar toda uma corrente e atrair esse tipo de espiritualidade negativa para o médium e para a corrente. Perfeito, Iane. Aí a gente bate na tecla da psicologia, né? Sim. Que quando a gente fala de desenvolvimento mediúnico e desenvolvimento moral, às vezes a gente precisa sentar, olha só, vamos sentar aqui com o titio, né? E vamos conversar. O que está acontecendo? Né? O aluno perturbado. Caraca, toda aula qual é a falha dele ali? Qual é a lacuna psicológica que está acontecendo? A gente chega, acolhe, né? Ouve e ajuda a desenvolver o nó dele, que aí, desenvolvendo esse nó lá dentro dele, o resto flui, né? Eu penso assim também, mas às vezes é um desafio para a gente que está ali norteando, mas é bom a gente trazer para cá para o quê? Dar o alerta. Olha, realmente precisamos olhar em alguns momentos individualmente, né? Até por uma questão de preservação, porque alguns espíritos, você falou amalgados, né? Eu não conhecia essa palavra, fui pesquisar aqui para entender o que era. Que às vezes a gente precisa realmente, olha só, o que você sente? A pessoa. Ah, tá, então vamos mudar aqui, vamos pensar aqui, vamos ler ali, vamos mudar você aqui um pouquinho, que tal? Ah, sim, vamos por compreensão, né? Porque aí na transformação de compreensão da existência, daquele momento da existência, só passando por esse processo, às vezes, eu acredito, e aí não liga nenhum, eu vejo por uma questão mesmo de transformação moral, o próprio espírito que está ali, né, já se misturando, como você falou, se transformando em um ser só, mais duas energias, ele já vai se desacoplar, porque aquele encarnado já está mudando o seu padrão vibracional, né? E aí vai o que a Vitória falou. O padrão vibracional já está sendo alterado, está sendo enriquecido por novos fluidos que a própria pessoa adquiriu, né? O próprio encarnado naquela existência, naquele momento adquiriu. E aí o próprio espírito que está ali, naquela mistura já, eu não sei se quem é quem, né? Pronto, ele desacopla. Uma coisa que eu aprendi também com as minhas incorporações, no começo, quando eu comecei a incorporar e dar consulta, aprendendo, minhas entidades aprendendo da consulta, eu tinha muito no pensamento assim, não sou eu, sou eu, não sou isso. Aí eu, sem querer, eu mesmo não percebendo, eu tomava a frente da entidade. E com o tempo, eu aprendendo e tudo mais, minhas entidades começaram a falar assim, relaxa, não é relaxa, esvazia sua mente, deixa eu trabalhar. Desfoca, faz isso. Aí eu comecei, aos poucos, aprendendo, aprender a energia dele, aprender os recados que ele manda, ver o que realmente pode filtrar os recados. Que assim, muitas coisas ficam pra gente, né? Sim, tem falando, né? Eu aprendi também muito com a minha preta velha, é porque eu converso com ele, né? Eu aprendi muito com a minha preta velha, que ela deixa coisas na minha cabeça que às vezes eu não entendo no dia. Mas cria situações que eu falo assim, caraca, realmente, a minha preta velha deixou isso na minha mente e bateu com a situação. Sim. E é isso eu vou percebendo
Não importa se é com caboclo, se é com a pombagira, Exu, não importa. Eu acho que, comigo, né? Eu acho que eles todos têm essa linha de ensinamento comigo. Mas, Bia, isso acontece, e aí a gente já falou várias vezes, isso acontece pela questão da mediunidade consciente. A mediunidade Sim. consciente, ela não existe só porque é mais fácil para o espírito. Estou criando um argumento bem simples. Ela existe porque essa comunicação dos espíritos com outras pessoas, ela, claro, né, o que fica registrado é também aproveitado para nossa aprendizagem. Entendeu? Até para nossa evolução mesmo. Sim. Né? E eu digo mais até, né? Quando você tem lá um cambono que está próximo, né? Vocês cambonos, inclusive palmas para vocês que cambonam nossos guias, cambonam de maneira brilhante, respeitam o espaço da consulta, né? Porque em alguns lugares fica ali prestando atenção ali, né? Falta até botar um banquinho do lado. Mas Pode participar. Mas quando o guia fala, filho, fica aqui, ou então prende ele de alguma maneira, acendendo um charuto, acendendo um cachimbo, ele tá também ouvindo e às vezes colabora e aprende também com aquilo. Ou seja, nada é por acaso, né? Sim. E a consciência da nossa mediunidade tem exatamente essa função aí. E você tá aproveitando. Isso é muito bom, né? Não, realmente foi uma maneira que pode também ajudar outras pessoas e foi uma maneira que eu aprendi a melhorar com as minhas entidades. Sim. De eu deixar elas trabalhar mais. Porque por mais que uma entidade está ali do lado, como que eu ficava com as suas entidades, e eu ficava ali do lado das minhas entidades, né? Apenas aprendendo, elas estavam me ajudando também a sincronizar a energia delas comigo. Exatamente, é assim que funciona. É isso mesmo. Então, isso foi aprendendo que eu agora consigo reconhecer o que realmente são minhas entidades, o que elas estão falando, porque às vezes a gente pode estar incorporado, pode ser um obsessor que está dando recado também, pode ser um outro espírito, que pode atrapalhar nesse sentido. Isso. E eu consigo ter essa percepção hoje em dia. Que antes eu não tinha essa percepção. É porque às vezes eu fico pensando no que acontece nas giras. Sim. Que com isso vai o aprendizado. Então eu consigo ter, não é o autocontrole, mas o consciente do que realmente é minha entidade ou não é. E nessas últimas giras, eu falo eu tô trabalhando na parte de cura, né? Que eles estão me deixando na parte de cura. E na primeira vez eu falei assim, caraca, minha preta velha no hoje tem alguma coisa de errado. Falei, ué, gente, não é possível. Aí a dona Lúcia me deixou sentada lá, enquanto tentando me concentrar, mas eu sentia uma energia que não era dela, era uma energia densa. Aí a da Bárbara foi lá, me pegou e tal. E eu vi, realmente, não era minha preta velha que tava querendo vir. Era uma outra coisa que tava querendo vir, eu não tava reconhecendo e eu também não tava permitindo. Sim. E depois aquilo foi se distanciando, e depois ela realmente não veio e tá tudo bem. Sim. Que é uma parte que ela também espiritualmente tá ajudando ali na gira. Não importa se ela tá ali em terra ou não está. Sim. De alguma maneira tá ajudando ali, entendeu? Exatamente. Bom, pessoal, já são 5:10, tô vendo muita gente aí com sono, tá? Eu vou parar a gravação, vou encerrar por aqui, que a gente vai prosseguir para a prece de encerramento e as considerações finais do estudo de hoje.